Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje é sobre o percurso 19, que iremos abordar assuntos sobre a sub-região Sertão. A aula de hoje será ministrada por mim, Elton John, pela Laiana e pela Thelma, e supervisionada pelo professor Maurício. Tá bom? Vamos lá e espero que tenham um bom proveito dessa aula. Bom, gente, o sertão, aonde é que o sertão está localizado? O sertão está na região do Nordeste, como vocês podem observar aqui, nessa faixa amarela. O sertão ele fica localizado entre o Agreste e o Meio Norte. Vocês podem ver essa faixa amarela, né? Como eu disse, o sertão é a sub-região mais extensa do Nordeste. Localiza-se entre o Agreste e o Meio Norte e se estende até o litoral setentrional do Nordeste, chegando às praias do Ceará e do Rio Grande do Norte. Bom, pessoal, e o clima? O clima do sertão. O clima predomina no sertão é o clima tropical semiárido, com 6 a 8 meses secos por ano. É muito quente, né, gente? Você passar se um ano tem 12 meses, né? E você passar de 6 a 8 meses secos, né? É horrível. Entretanto, existem áreas onde a semiaridez é mais acentuada. Olha só, gente, com 9 a 11 meses, quase o ano todo, né? Seco, com falta de chuva ou chuvas irregulares, com escassez de chuva. Aí você imagina só como não deve ser a temperatura, né? Se nós, na nossa cidade, né? Por exemplo, Quixadá, Banabuiú, Quixeramobim, temos aquelas chuvas irregulares, né? Vez ou outra chove e ainda assim é muito quente. Agora, já imaginou nesses locais de 9 a 11 meses seco? É o caso que, como aqui diz, é o caso de parte do sertão da Paraíba, onde se localiza Cabeceiras, município brasileiro de menor média anual de chuva. Aí você já imagina, né? Se para nós já tá ruim, imagine para lá, hein? Esse mapa aqui, gente, é muito importante vocês saberem ler e interpretar um mapa. Como você chegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui uma cidade que está no sertão. Vamos tirar aqui de exemplo aqui, deixa eu ver, Quixeramobim mesmo. Aí você vem aqui, na legenda do mapa e pega as cores. Por exemplo, Quixeramobim, um bege escuro. Em Quixeramobim, o clima lá, semiárido, ele tem de 6 a 8 meses secos. E, vocês podem ver aí, não vamos deter muito a isso não. Qualquer coisa vocês olhem no livro de vocês e fazem um estudo bem aprofundado. Isso aqui que eu trouxe é o climograma, que aqui ele vai dizer como é que é a chuva no município de Quixeramobim. A chuva e as temperaturas durante o ano inteiro. Vocês podem observar que as chuvas são totalmente desreguladas, né, gente? Janeiro tem uma precipitação de quase 100 milímetros. Aí fevereiro vai subindo, março subiu, e de repente pro mês de julho, né, começa a ter uma caída. E no fim do ano tem quase nada, né? Pouco período de chuva, infelizmente, mas é assim mesmo, né? Mas vamos continuar a nossa aula. Bom, pessoal, vale lembrar, né, que nem todo sertão é seco. Apesar da gente ver nas TV, né, nos filmes, quando se vai falar do Nordeste, né, sempre coloca um cenário de seca, de fome,
de escassez, né? Mas não é bem assim. Existem também áreas úmidas dentro do sertão, áreas úmidas e de grande desenvolvimento, né? Que é o exemplo aqui do Cariri. Né? O principal deles é o do Cariri, localizado no sul do Ceará, na base da encosta norte da Chapada do Araripe. Essa parte verde aqui, ó. Esse aqui é uma região úmida. O Cariri, além de ser úmido também, gente, ele é uma região bem desenvolvida, viu? Comparado até mesmo com a capital, né, que é Fortaleza. Essa união entre Juazeiro do Norte e Crato fez com que essa região fosse bem desenvolvida. Cariri possui fontes de água que possibilitam o desenvolvimento da agricultura e da criação de gado no ambiente da Caatinga. Ó, como a gente falou, né? O ambiente da Caatinga é um ambiente seco, né? E tudo mais. Só que é uma região de fonte de água, como a gente acabou de ler aqui. Então isso possibilita e facilita, né, a criação de gado, plantação, e isso faz com que haja produção, né, e ajude no desenvolvimento. Vamos passar aqui. Vegetação e relevo. A vegetação nativa do sertão é a caatinga, que na língua tupi significa mata branca. Como a gente falou, né, gente? Caatinga, né, é uma vegetação seca, de altas temperaturas, o solo rachado, né? E isso é o que predomina, mas vale lembrar do que a gente acabou de dizer, que apesar de tudo, né, existe áreas úmidas, né, que tem chuvas um pouco mais regulares, mas o que predomina mesmo no sertão são as chuvas desregulares, como a gente falou, né, logo no início, os grandes intervalos sem chuvas, climas mais quentes, isso é o que predomina. O relevo apresenta diversas altitudes, com chapadas e depressões, destacando-se a depressão sertaneja e do São Francisco, por onde corre o importante rio São Francisco, o grande rio permanente ou perene, que significa que não seca, que atravessa o sertão. Eu trouxe essa imagem para vocês observar, né? Aqui dentro dessa imagem vocês podem observar o relevo. Né? Dentro dessa imagem a gente pode identificar as depressões sertanejas, né? E as chapadas. É porque não tem como eu apontar numa seta para vocês verem, mas aqui no canto mais à esquerda e logo no meio as depressões. Agora eu vou passar a palavra para a professora Laiana. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouco do Rio São Francisco e o sertão em economia, que gera através dele. Como vocês podem ver na imagem aí, é uma extensão muito grande, né, o rio. O Rio São Francisco tem 2.700 quilômetros de extensão, nasceu na Serra da Canastra, em Minas Gerais, a mais de 1.000 metros de altitude, deságua no Oceano Atlântico, marcando a divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. Essa está dividida em 2 cidades, destaca-se também sua importância para a pesca, para a irrigação de terras, para a agricultura de vazante realizada sobre os sedimentos depositados pelo rio e suas margens na época de cheia. Gente, o Rio São Francisco trouxe bastante assim, como se diz, ajudou na economia local, porque antes não tinha. Ajudou na agricultura familiar através da irrigação que os agricultores fazem através do Rio São Francisco. Ajudou também na pesca, né? Muitas pessoas sobrevivem da pesca nas regiões que são próximas, né? Isso ajudou na economia e alavancou, né, a economia das cidades que o Rio São Francisco faz esse percurso, né? Com bastante extensão. A transição das águas do Rio São Francisco
desvia a partir das águas do Rio São Francisco para irrigar o sertão. Surgiu em 1858. Após essa data, a ideia foi debatida algumas vezes, sem ter concretizado. O sertão, a economia desde o período colonial desenvolveu-se no sertão a criação do gado bovino, do agreste. As seguintes cidades entre as tiveram sua origem ligadas a atividades: Brota de Macaúbas, Brumado, Jaguaraquara, Jequié, Morro do Chapéu e São Felipe, localizados na Bahia. Oeiras e Paulistina, no Piauí, e Pastos Bons, no Maranhão. A expansão da criação de gado para o interior do Nordeste ocorreu a partir de Olinda e Recife, né? Teve a expansão de gado. Nessa época, sofria muito com a seca, né? Principalmente o sertão nordestino sofria com a seca. Então, a criação do Rio São Francisco foi bastante benéfica para a agricultura familiar e a criação bovina e caprina, né, da época na região, que isso é que movimentava a economia local. E o gado tinha como ter pastagem, né? Antes não tinha, era seca, os animais morriam de fome. A pesca, né? Muitas pessoas sobreviviam da pesca. Isso também ajudou bastante, né? Sertão e economia. As questões sociais e a política das secas prolongadas são um problema antigo no Nordeste. Há referência a eles desde o século XVII e suas implicações sociais marcando a história daquela região. Então, gente, Residente Thelma aqui, alunos do 7º ano, vamos dar continuidade aqui ao nosso subtópico, né? O nosso 4º subtópico do nosso livro Expedições Geográficas. E seria as questões sociais e políticas da seca, né? As secas prolongadas, gente, elas são um problema antigo no Nordeste, como a gente bem sabe. Há referências a elas desde o século XVI, e suas implicações sociais e políticas marcam a história daquela região. Como a gente bem sabe, a nossa região como se diz, o índice pluviométrico dela é baixo, né? Porque temos chuvas escassas aqui no Nordeste, principalmente, que é pouca quantidade de chuva. Então a gente se refere a um índice pluviométrico baixíssimo, né? Poucas quantidades de chuva. E aí, falando sobre a indústria da seca, durante os períodos de seca prolongada, muitas famílias que habitam o semiárido são penalizadas, né, gente? E aí a gente vê que, assim, para minimizar esse problema, os governos federal e estaduais, né, repassam verbas, né, dinheiro aos municípios mais afetados, né, pela falta de chuva, para socorrer as vítimas, né, e construir obras emergenciais, como açudes, né. Isso está bem próximo da gente, a gente vê, né, eu acho que em Quixadá mesmo, né, ou próximas regiões de Quixadá, né, a gente vê que até cisternas, né, teve um projeto também de cisternas para socorrer, né, essa falta de água. E aí, entretanto, nem sempre o dinheiro é aplicado de maneira correta, né? Como a gente também sabe. Muitas vezes parte dessas verbas é desviada por maus políticos que se aproveitam do problema para se beneficiar, né, em suas propriedades. E esse tipo de prática recebeu o nome de indústria da seca. Viu? Agora vocês vão saber aí direitinho o que significa, né? Entretanto, iniciativas da sociedade civil organizada buscam desenvolver outras soluções e romper com a lógica assistencializada, né, do combate à seca e seus problemas, como é o caso da ASA, né? A siglazinha ASA, que seria a Articulação Semiárido Brasileiro. Também é importante saber disso. E aí,
passando para pobreza, migrações e seca. Outro ponto importante a ser discutido, né? A seca tem sido considerada, gente, de maneira incorreta, a principal causa da condição de pobreza em que vive uma parcela da população do Nordeste, da migração de seus habitantes para outras regiões do Brasil, né? Ou da existência de famílias de retirantes, né? Muita gente emigra, né, da região Nordeste para outras regiões, porque buscando melhorias, né, até na questão, principalmente na questão da seca, que, como a gente sabe, se tem inverno, a verba aumenta, né, para quem consome, para quem é empreendedor. E aí, na verdade, as principais causas são de natureza social e política, né? Os problemas ocasionados pelas secas poderiam ter sido superados se tivesse havido historicamente mais preocupação dos governos federais e estaduais, né, em combatê-los, né, uma vez que existe desde muito tempo recursos técnicos disponíveis para isso, como a irrigação de terras, né, teria ajudado bastante, ok? E aí cabe ainda lembrar, gente, que as secas ocorrem no sertão e não na zona da mata. Porém, nesta última sub-região, por causa da pobreza, né, de boa parte de sua população, muitos também migram para outras regiões do Brasil em busca de melhores condições de vida, como eu havia dito antes, certo? E aqui eu vou mostrar uma foto para vocês, que inclusive ela é do nosso livro. E aí mostra, né, aí imigrantes migrando, né, para outras regiões. Ela é um pouco antiga. Ela foi tirada entre 1950 e 1970, né? Muitos retirantes nordestinos, viu? São nordestinos, migraram para as grandes cidades, sobretudo para as região sudeste, né? E foram chamados de paus de arara, né? A gente conhece aqui, bem conhecido, o famoso pau de arara, né? Por utilizarem como transporte, né, caminhões de mesmo nome, improvisados com bancos de madeira e cobertos por lona, sem conforto, né, gente? Só o meio de transporte aí. E aí ela foi uma foto, viu, do ano de 1952, certo? E é isso, gente. Vamos estudar esse percurso. Ele é muito importante porque, na verdade, todos são, mas esse aqui tá falando principalmente, né, do sertão. E é onde a gente vive, né, onde a gente reside dia após dia. E a gente ter certos conhecimentos, né, como foi dito antes aí, é importante, porque é uma coisa próxima da gente, a gente fica até mais apto a conhecer por ser próximo. E é isso, gente. Valeu, galera. Até a próxima aula.